E aí, pessoal, então vamos resolver mais um exemplo de aplicação da lei de Ampère. Esse é um problema muito bacana, que é aquele problema que os professores gostam de colocar na prova, tá? Então, olha só. Então, a figura 2916A, que é essa figura aqui, mostra a seção reta de um cilindro longo, oco, de raio A 2 cm e raio externo B 4 cm. O cilindro conduz uma corrente para fora do plano do papel e o módulo da densidade de corrente na seção reta é dado por J igual a CR quadrado. Perceba que aqui a densidade de corrente ela não é constante. Com C igual a 3 vezes 10 a sexta, isso é uma constante, ampere por metro a quadros e o R está em metros. Tá? Qual é o campo magnético B no ponto da figura 2916A, que está situado a uma distância R de 3 centímetros do eixo central do cilindro. Então ele quer saber quanto que vale o campo magnético nessa região. Tá? Então olha só, ele tem um raio interno A, um raio externo B e aqui tem um raio Rzinho. Então o primeiro passo, a gente tem que saber, como no exemplo anterior, saber quanto de corrente vai passar. Deixa eu passar aqui para o próximo aqui, que vai ter amperiana. Dentro dessa amperiana aqui, ó, quanto de corrente vai ter nesse pedaço aqui? Ó? Só que perceba que não é igual ao outro, que eu posso pegar a área e ir dividindo. Porque aqui ele falou que a densidade de corrente varia com o raio ao quadrado. Tá? Então a gente tem que proceder de uma maneira um pouco diferente. Tá? Ó, precisamos calcular a corrente na área envolvida pela amperiana. Então, aqui nessa parte azul, tá? Ou nessa parte vermelha que eu pintei para vocês. Então, nós vamos começar com um anel tão fino que a densidade de corrente pode ser considerada constante no interior do anel. Então, um anelzinho fininho aqui, ó. Esse laranjinho. Esse que a gente está pegando. E a área DA do anel é o produto do perímetro da circunferência pela largura. Então, a gente pegou aqui um anelzinho de largura DR. Tá? Primeiro vamos pensar assim, ó, qual que é a área total desse anel aqui, desse anel azul? Não seria π Rzinho ao quadrado? Rzinho ao quadrado, se fosse todo esse pedaço aqui, do centro até aqui. Então, o DA é a derivada desse cara, que vai ser 2π Rzinho dr. Então, essa é a maneira que a gente usa, que a área desse pedacinho aqui seria πrzinho quadrado e a largura é dr. Então, eu posso escrever que o dA é 2πr dr. Por que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso para calcular o J. Tá? Porque ó, o J ele tem, para calcular o J, desculpa, não, para calcular o I envolvido, porque o I envolvido é a integral de JdA. E o J a gente conhece. Claro que a gente vai ter que descontar esse pedacinho A aqui, tá? Então a gente pode reescrever a integral como sendo CR quadrado, que é o J, dado no problema, tá? E o dA ó, foi trocado por 2πr dr, pelo motivo que eu acabei de falar para vocês. E a nossa integral, ela pode tirar as constantes aqui da integral, 2πr e o c, e a integral nossa vai variar de A até o Rzinho, que é onde a gente quer. Perceba aqui, pegando a integral de A até Rzinho, eu estou descontando esse pedaço interno aqui de raio A, que não tem corrente passando sobre ele. Então eu estou calculando a corrente elétrica envolvida. Essa integral aqui vocês sabem resolver com o pé nas costas, que é a quarta sobre 4. Né? Então, substituo o limite agora, o limite de cima menos o limite de baixo. Vai ficar, esse 2 cancela com o 4, fica 2 embaixo, em cima fica πc, R a quarta menos A a quarta. Tá? Então essa é a corrente envolvida. A parte mais difícil do problema nós resolvemos. Agora a gente vai pegar e aplicar a lei de Ampère. Por que nós fizemos isso? Ó?
porque a lei de Ampère precisa justamente do que a gente acabou de calcular, da corrente envolvida. Ó. Então tá aqui. E do lado de cá ficou moleza, porque a gente tem uma amperiana circular. Uma amperiana circular nós já vimos como é que a gente calcula. É 2πr, o b sai da integral de ds é 2πr, que é o comprimento dessa amperiana, e do lado direito ficou a corrente envolvida. Agora, por que o sinal de menos? O sinal de menos, porque ele falou o quê? Vamos voltar lá. Qual que é o sentido da corrente? Ele falou que o cilindro conduz uma corrente para fora do papel, tá? E perceba o jeito que está desenhada a amperiana aqui. Se está para fora do papel e eu desenhei a amperiana para lá, se eu giro nesse sentido horário, o dedão está para dentro. Se a corrente está para fora, o sinal é negativo. Então a gente tem aqui o sinal de menos e aí é só isolar o B. Passo 2πr dividindo, opa, o π aqui, cancela aqui esse π, lei do facão. Esse 2 passa multiplicando aqui, vai dar 2 vezes 2, 4. E a gente tem o B igual a essa grandeza aqui. Até aqui a parte importante do problema. Aqui é jogar os valores numéricos e fazer a continha. Isso vocês vão dar um pause no vídeo aí, substitui o μ0, a constante C, faz as continhas aí e vocês vão encontrar esse valor aqui para o campo magnético. Menos 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Perfeito? Aquele abraço e a gente se vê na próxima aula.